Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Sobe o número de casos de Covid na cidade e as autoridades prometem fiscalização mais rigorosa para evitar aglomerações. O Corpo de Bombeiros vai atuar de 8 da noite às 5 da manhã nas portas de bares e boates. Já a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal vão trabalhar juntos com a Polícia Militar. O aumento dos preços nos supermercados. O Rio tem a segunda cesta básica mais cara do país e os consumidores reclamam. Há alimentos que até você consegue, mas outros não, infelizmente, e está muito caro. Eu prefiro não comprar nada. E o mundo do futebol chora a morte de Maradona, um dos mais geniais jogadores da história. Não saia daí, a gente volta já. 2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do aumento de casos de Covid na cidade. A taxa de ocupação nos leitos de UTI da rede pública supera os 90%. A Prefeitura e o Governo do Estado descartaram a retomada de medidas restritivas e prometeram intensificar a fiscalização para evitar a realização de eventos com aglomerações. O governador em exercício do Estado do Rio, Cláudio Castro, afirmou que haverá teste em massa para tentar coibir o avanço do coronavírus no Rio. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 22.140 mortes por Covid-19. O número de infectados ultrapassa 340.830 casos. Nos últimos dias, a média móvel de óbitos aumentou em 216% quando comparado a 2 semanas. Apesar desses números em crescimento, ainda há pessoas que desrespeitam as regras de ouro. Nas ruas, por exemplo, é possível encontrar quem está sem máscara ou com ela mal colocada. No último final de semana foram registradas imagens que mostram jovens em festas sem se preocupar com aglomeração. O governador em exercício, Cláudio Castro, convocou uma reunião com prefeitos para tratar das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Ficou definido que o governo vai criar métodos de testagem em massa para tentar combater o avanço da Covid-19. O governo do estado e a prefeitura anunciaram que vão intensificar as fiscalizações para impedir as aglomerações. O Corpo de Bombeiros vai atuar de 8 da noite às 5 da manhã nas portas de bares e boates. Já a Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal vão trabalhar juntos com a Polícia Militar. O governo do estado, em parceria com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Municipal da Saúde, estão abrindo os novos leitos. A previsão é de 400 para os próximos dias. As cirurgias eletivas serão suspensas a partir do dia 7 de dezembro. Serão apenas mantidas as de alta complexidade, como as neurológicas. A Prefeitura anunciou que a rede municipal possui 900 leitos para Covid, sendo 271 de UTI. A taxa de ocupação hoje é de 91% na UTI e de 69% na enfermaria. Devido à desativação dos hospitais de campanha, além do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, a cidade perdeu pelo menos dos leitos. Apesar de todas essas medidas, pelo menos por enquanto, um lockdown na capital e no estado estão descartados. Os números da Covid-19 estão postos, eles subiram e o governo do estado chamou então aqueles que foram mais sufocados e que mais sentiram para que a gente possa fazer um pacto, porque somente unidos, somente todos trabalhando juntos, que conseguiremos não fechar mais o nosso estado. Estamos procurando ter um grau de responsabilidade enorme, porque o Rio de Janeiro é uma cidade com essa vocação de turismo, essa vocação de serviços, e nós não podemos fazer um alarme sem que se tenha certeza que poderia ser uma segunda onda. Esperamos que não seja, mas também estaremos devidamente preparados caso seja. E em meio ao avanço dos casos de Covid, a renovação de matrícula na rede estadual de ensino para 2021 foi iniciada. Para evitar aglomerações, o cadastro pode ser feito de forma virtual no site Matrícula Fácil. A outra opção para pais e responsáveis é realizar a renovação de matrícula presencialmente na unidade escolar.
O prazo vai até 3 de dezembro. O aluno que não fizer a renovação perderá o direito à vaga. Já para o estudante que quiser ingressar na rede estadual ou mudar de escola, a pré-matrícula acontece de 4 a 22 de dezembro. O resultado do pedido sai no fim do ano. E o preço da cesta básica não para de subir no Rio. Em outubro, atingiu o valor de R$ 592,25. Segundo a pesquisa do DIEESE, a cidade do Rio tem a segunda cesta básica mais cara do país, só perdendo para Florianópolis. Os consumidores sentiram no bolso o aumento dos produtos. Uma conta que muita gente está tendo que se virar para pagar. Uma simples ida ao supermercado pode pesar no bolso do consumidor. Eu prefiro não comprar nada. Eu prefiro mudar o cardápio. Eu ir para a área vegetal. É isso aí. Porque aí, se ele não vender a mim, ele vai perder. Ele vai estragar, ele vai botar fora. Então quem vai perder é ele, não é eu. Tem que baixar o preço. Tem que baixar o preço. Valéria diz que prepara a lista com cautela, mas que quando se depara com o preço de alguns alimentos, pensa 2 vezes antes de colocar o produto no carrinho de compras. Eu costumo fazer lista assim. Eu não consigo pagar o preço de um óleo a esse preço. Aí você faz o quê? Bom, eu não faço fritura, eu tenho uma certa... um certo cuidado com a alimentação, então assim, uma garrafa de óleo dura acho que 6 meses, eu não sei. Porque eu uso aquele pinguinho para fazer um arroz, para fazer o refogado. Ou a gente usa o azeite também é caro, mas aí é mais saudável do que o óleo. Enfim, a gente tem que ir driblando. Já a dona de casa, Andréia Araújo, explica que o jeito para não pagar tão caro na hora de fazer as compras é mesmo substituir os alimentos mais caros por aqueles que estão mais em conta na prateleira do supermercado, como, por exemplo, trocar a carne bovina por frango e ovos. Há alimentos que até você consegue, mas outros não, infelizmente, e está muito caro. Até agora, o preço de alguns alimentos que compõem a cesta básica subiu 3 vezes. No Rio de Janeiro, no mês de julho, a cesta básica custava R$ 505,72. Pulou para R$ 529,76 em agosto. Chegou a custar R$ 563,75 em setembro e atingiu o valor de R$ 592,25 em outubro. Mas, segundo especialista, não há apenas um único motivo para o aumento do preço dos alimentos que compõem a cesta básica. Enquanto isso, a conta do supermercado já consome cerca de 10% do valor do salário mínimo do brasileiro. Essa alta que vem acontecendo, principalmente nos últimos meses, ela está associada a um conjunto de fatores. Difícil você dizer que é uma coisa só. Então, vou mencionar algumas possíveis explicações, ou as explicações mais importantes. Você mencionou a demanda, né, das pessoas. Eu diria que esse talvez seja o fator menos importante. Os programas de transferência que o governo federal adotou por pressão da sociedade, né, mas que foram muito importantes nesse período mais agudo da pandemia, eles conseguiram manter o poder de compra da população. Para algumas famílias, inclusive, promoveram uma pequena elevação do poder de compra, então isso sustentou a demanda. Era de se esperar, considerando a queda abrupta que houve na renda das famílias, que houvesse uma retração da demanda, mas com essa transferência de renda, estou falando aqui do auxílio emergencial ou daquele outro programa de sustentação dos empregos, lá, que eles apelidaram de benefício emergencial, que permitia às empresas manterem os empregados e o governo financiava parte dos salários, seja para os contratos suspensos, seja para redução de jornada e salário. Então, essas transferências permitiram às famílias continuarem mantendo o seu nível de consumo, especialmente desses produtos mais básicos. Mas eu acho que essa não é a principal explicação. Se a gente olhar um prazo mais longo de tempo, a gente vê, por exemplo, que a área plantada de alguns desses produtos essenciais, aqueles que têm chamado mais atenção da gente, como é o caso do arroz e do feijão, vem diminuindo ao longo dos anos. Então, há um deslocamento de parte da produção por questões de mercado, principalmente expectativa de retorno com os preços, da produção de arroz e feijão
para, por exemplo, a produção de soja e milho. São produtos voltados, são commodities, né? Produtos voltados à exportação, que tem tido, no período recente, uma elevação das suas cotações em dólar. Então, essa é uma das explicações importantes. Você teve uma redução da área plantada e isso se refletiu na quantidade produzida. Mas não é só isso. Você também tem uma outra explicação importante que está relacionada à taxa de câmbio. Nós tivemos uma desvalorização muito forte do real frente ao dólar, de quase 30% nesse ano de 2020. Em 2019 já havia ocorrido alguma desvalorização importante, e agora em 2020 nós estamos com a moeda que talvez mais tenha se desvalorizado dentre as outras moedas do mundo, na relação com o dólar. Isso faz com que, para os exportadores, seja mais interessante vender no mercado internacional do que vender internamente. Por quê? Porque eles, com a mesma quantidade exportada, em dólares, eles conseguem aumentar a quantidade de reais que eles obtêm. Dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos mostram que em 18 capitais houve aumento de preço dos itens básicos para a refeição de uma pessoa adulta pelo período de um mês. O óleo e o arroz tipo agulhinha também são alguns dos itens da cesta básica que subiram de preço e têm tirado muita gente do sério. A gente faz a pesquisa em 18 capitais e essa alta, nesse ano, de quase 20%, e nos últimos 12 meses de quase 30%, ela é quase generalizada. A maioria das capitais em que a gente faz a pesquisa, se observa uma alta imensa como essa, e puxada por esses produtos que eu mencionei: óleo de soja, arroz, feijão e carne. O caso do arroz, por exemplo, que teve uma variação nos últimos 12 meses de 57%, é muita coisa. 12 meses não, desde o início do ano. 57%, é uma variação bárbara. Você teve um aumento muito grande das exportações nesse ano de 2020. Arroz não beneficiado, que a gente chama de arroz em bruto, de mais de 180% o crescimento das exportações de janeiro a outubro desse ano. Por quê? Porque vai ganhar mais dinheiro vendendo lá fora. Isso prejudicou, obviamente, o abastecimento no mercado interno e fez com que os preços crescessem nessa magnitude. Quem sofre com isso é a população. Esses preços desses produtos que são básicos, ou eu diria que são essenciais, eles têm que ter algum nível de regulação. Você não pode deixar isso apenas às forças de mercado, porque numa hora dessa, você arrebenta com o orçamento das famílias. Como é que uma família que ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000 pode acomodar uma alta de preços tão significativa como essa? E você vai ver no próximo bloco a repercussão da morte de Maradona no mundo do esporte. Pense em uma coisa que se espalha progressivamente, contamina as famílias, afasta as pessoas e traz consequências muito graves para a sociedade. Não é exatamente um vírus, mas é como se fosse. São as fake news. Nesse ano eleitoral, cuidado, elas podem invadir os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais e fazer um mal danado para a democracia. Fique atento, procure saber qual é a fonte, faça uma consulta nas plataformas de checagem e só compartilhe aquilo que for verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Nessa quarta-feira foi celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data no Rio foi marcada por um protesto em frente à Assembleia Legislativa que faz parte da campanha mundial 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Batizado de 16 Dias pelo Fim da Violência contra as Mulheres, o evento acontece simultaneamente em 159 países a partir de 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Ele termina em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em vários países aconteceram manifestações para lembrar os vários tipos de violência contra a mulher no dia a dia. No Rio, várias entidades fizeram um ato na frente da Assembleia Legislativa, no centro da cidade.
O movimento pelo fim da violência contra as mulheres é organizado e coordenado mundialmente pela Organização das Nações Unidas. A ideia surgiu como uma forma de homenagear 3 irmãs mortas em 1960 pela luta delas contra a ditadura na República Dominicana. E o dia de hoje específico, né, ele surge principalmente como uma denúncia da violência política. Surge com um atentado que 3 mulheres de lideranças políticas na República Dominicana sofreram e, após muitas denúncias internacionais, foi abraçado pela ONU como uma data de luta muito importante para dar encaminhamento ao que a gente chama dos 16 dias de ativismo, que começam no dia de hoje e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas no Brasil, e aí eu gosto muito de frisar, tem muito tempo, né, que a gente já não trata mais só como 16 dias, mas como 21 dias. Em 2011, houve a aprovação do Dia Nacional da Consciência Negra, e não dá no nosso país falar de gênero sem falar de raça e de classe. Então, aqui no Brasil, desde 2011, que foi quando se aprovou a data, os movimentos sociais trabalham com 21 dias de ativismo para denunciar todos os tipos de violência que se acometem no nosso país. Então, já começou, né? Existe toda essa denúncia fundamental da denúncia racista, né? Da violência racista, principalmente praticada pelo Estado, mas também pelos indivíduos, e hoje, em específico, é o dia que a gente fala sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Vocês estão organizados nacionalmente, pelo menos 20 estados do Brasil têm representação da União Brasileira de Mulheres. Gostaria de saber quais são as principais pautas de vocês no país. Então, né, o primeiro de tudo, com certeza, é o empoderamento coletivo da mulher, colocar essa mulher numa posição política muito elevada, né? E aí, como é que eu posso explicar isso na prática? Mais mulheres nos espaços de poder, mais mulheres sendo eleitas, mais mulheres podendo pautar as pautas que são colocadas como pauta de mulheres, mas que, como eu falei antes, não são só pauta de mulheres. Então, a partir desse pequeno ponto, saem todas as outras pautas, porque mais mulheres, as mulheres sendo respeitadas nos espaços de poder, no espaço público, leva a gente a perceber que a violência contra a mulher não pode se perpetuar, porque se as mulheres têm medo de estar no espaço público, é também por conta da violência. E a violência em todos os seus âmbitos, né? Desde a violência política até a violência doméstica, passando pela violência sexual, violência patrimonial e outros pontos, né, que dialogam com todas essas pautas. Esse movimento em nível internacional é encabeçado pela ONU, que lidera isso entre os 159 países que fazem parte, que participam efetivamente desses atos até o dia 10 de dezembro. Qual é a relação prática que vocês têm com a ONU para poder fazer essas denúncias e transformarem isso em políticas ou em atos que, de alguma maneira, possam realmente ajudar a enfrentar esse problema? Ótima pergunta, Renata. A ONU Mulheres, ela tem uma agência no Brasil. A UBM é um dos movimentos sociais que mantém essa relação, esse contato com a ONU. Infelizmente, né, o pouco do contato que a gente tem é por meio dos próprios editais e recomendações que a ONU apresenta, emite, e vai se comunicando, né, por meio dessas resoluções, mas a União Brasileira de Mulheres, com o seu trabalho territorial, nos estados, nos municípios, nos núcleos que constrói, ela vai também disputando, né, esse espaço e construindo, especialmente nos conselhos, que a gente chama Conselhos de Controle Social. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, como, por exemplo, existe aqui no Rio, ou Conselho Municipal, como existem em várias cidades, mas que não é tão difundido assim na mídia. Esses são os principais espaços
que o movimento feminista, que a organização, né, da sociedade civil ainda tem como um mecanismo de controle social, ou seja, de pontuar e levar para o Estado os problemas que as mulheres têm e encontram no seu dia a dia, e também de propor. O mundo do futebol está em luto. Morreu Diego Maradona, um dos maiores jogadores de todos os tempos. A morte do maior ídolo de futebol argentino teve repercussão em vários países. No Brasil, grandes nomes do esporte se manifestaram nas redes sociais. Maradona tinha 60 anos e morreu após uma parada cardiorrespiratória. A lenda se foi. Diego Armando Maradona despediu-se da vida aos 60 anos, mas permanece no imaginário popular como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Para os argentinos, Maradona representava um deus. Campeão da Copa do Mundo do México em 86, Maradona fez um gol ilegal com a mão na vitória sobre a Inglaterra. Foi a mão de Deus. No mesmo jogo, marcou um gol de placa, considerado o mais belo de todas as Copas. Com o gol, Maradona derrubou a esquadra inglesa, que havia humilhado a Argentina em 82, na Guerra das Malvinas. Aqueles 2 gols que Maradona marcou contra a Inglaterra, o gol de mão e o gol em que ele dribla quase que a seleção da Inglaterra inteira, eles quase que têm o mesmo peso. Mas como um gol ilegal pode ter o mesmo peso de um gol em que um jogador dribla o adversário todo? O Maradona fez isso valer. O Maradona fez isso ficar na história. Um gol de mão, um gol ilegal, ter a mesma repercussão, até o mesmo peso, porque o jogo terminou 2-1, que um gol genial em que ele pegou a bola no campo de defesa, driblou nada menos do que 6 adversários mais o goleiro e fez o gol. O segundo gol da seleção da Argentina. Na mesma proporção que arrebatou títulos e encantou quem gosta de futebol, Maradona colecionou idas a clínicas de recuperação, na tentativa de superar os vícios. O craque argentino sempre teve um comportamento controverso. Em 1991, o exame antidoping deu positivo e ele foi suspenso por 15 meses. De volta à Argentina, acabou preso por porte de drogas. Em 94, fez um grande esforço para emagrecer e voltar à seleção argentina, mas acabou pego no antidoping mais uma vez. Não faltaram conselhos para ele. Não faltaram pessoas em volta dele que tentassem tirá-lo daquele caminho. E era nitidamente um caminho errado, não só pelo mal que as drogas faziam, mas pelo que ela destruía a imagem do ídolo. Mas ele, com a mesma obstinação com que ele procurava derrubar os adversários no futebol, ele procurou derrubar os conselheiros que tentaram salvá-lo daquele caminho trágico e um caminho sem volta. Maradona fechou sua participação pela seleção argentina com 91 jogos e 34 gols. O último pela Argentina aconteceu em junho de 94, na goleada sobre a Grécia na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Mas a imagem que ficou foi a comemoração com gritos e cara de raiva em frente a uma câmera de TV. Uma eleição popular da FIFA em 2000 elegeu o melhor jogador do século XX pela internet. Maradona superou Pelé com 53% dos votos, recebendo um troféu da FIFA, entidade que criticou enquanto esteve vivo. Magistral dentro de campo, controverso fora dele. Maradona definia-se como revolucionário. Era fã incondicional de Ernesto Che Guevara e de Fidel Castro. Por coincidência, morreu no mesmo dia em que o ex-presidente de Cuba faleceu há 4 anos atrás. Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ele se recuperava de uma cirurgia na cabeça. Aqui no Brasil, a repercussão da morte do maior ídolo do esporte argentino foi imediata, com jogadores, ex-atletas e ex-companheiros se manifestando nas redes sociais.
Pelé escreveu que o mundo perdeu uma lenda e ele um grande amigo. Disse que um dia espera jogar bola junto com Maradona no céu. Romário afirmou que dos jogadores que viu em campo, Maradona foi o melhor e se referiu ao argentino como um menino que foi cedo demais. Já Bebeto revelou a tristeza por perder um grande amigo e escreveu que jamais teremos outro igual a Maradona. Um ídolo você reverencia com uma estátua, com um monumento, soube já que o estádio do Napoli, que se chama Estádio São Paulo, vai se chamar Estádio Diego Armando Maradona. Certamente outras tantas homenagens serão prestadas a ele como um monumento. O que vai ficar, e com ele vivo, ou agora já não mais entre nós, é a imagem do mito, da estrela, do astro, do genial jogador de futebol. Diego Armando Maradona era um polêmico, controverso nas suas atitudes, mas como futebolista foi realmente extraordinário, um dos maiores entre todos que vi jogar. E olha que eu vejo futebol desde 1950, começando com Zizinho, Puskás e tantos outros. Abaixo de Pelé, é claro, Maradona figura entre os maiores futebolistas de todos os tempos. Inclusive, imagino como estará a Argentina agora, uma comoção só comparável às mortes de Perón e Evita Perón. A Argentina, com certeza, parou. Que descanse em paz. Quando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.